A iniciar o culto, indica que nós vamos ao vivo também pelo Facebook. Se você quiser acompanhar o culto pelo Facebook, é Mário Filho. Pode entrar aí que você já vai estar com a gente aí, que é aberto a todos aqueles que quiserem cultuar a Deus conosco. Abrimos o culto, como todos os dias, com oração. Poderoso, perdoador, salvador, único Deus que existe. Nós glorificamos o Senhor nesta manhã pela tua bondade, pela tua santidade, pela compaixão, pelo consolo, pelo conforto, pela tua ajuda a cada um de nós. Te engrandecemos e te adoramos, Senhor. Agradecemos por mais um dia de vida. Somos gratos ao Senhor. O Senhor é bom. Ninguém em sã consciência, com um mínimo de raciocínio, pode negar a bondade do Senhor. Boníssimo é o Senhor. Recebe-nos mais uma vez nesta manhã como adoradores do Senhor. Fala conosco. Dá-nos a graça de aprender um pouco mais da tua santíssima palavra, porque só podemos amar a quem conhecemos. E conhecemos o Senhor através da Bíblia Sagrada. É a única maneira de conhecer o Senhor. Então ajuda-nos a conhecermos um pouco mais, a crescermos na graça e no conhecimento para mais e mais te amarmos. Esta é a minha oração, não sem antes pedir que o Senhor nos livre de toda mentira. E oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, amanhã, sexta-feira, como na segunda a gente teve aquele problema aí, não conseguiu gravar o culto e a explanação da palavra, e muitas pessoas pediram, né? A gente vai repetir aquilo que foi dito na segunda-feira, com um pouco mais de detalhes, né? Um pouco mais explicado. Então, o dia que nasceu Jesus, enfim, né? Amanhã a gente vai, então, refazer aquela pregação com um pouco mais de explicação, com outras explicações também a respeito do Natal, nascimento. Ok? E a ceia a gente marca, semana que vem a gente marca um dia para a ceia. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao 20. E hoje eu quero falar de um assunto que todo mundo deve ter acompanhado aí pelas emissoras de televisão, de rádio, né? A gente vai falar de perdão. Não é fácil perdoar, viu? Não vou chegar aqui e falar, não, porque é fácil. Não é. Às vezes as pessoas nos magoam, nos maltratam, nos entristecem, e às vezes também a gente faz isso para os outros. Não é só os outros que fazem para a gente também faz. É que a gente sempre justifica ou busca justificar aquilo que a gente faz. Eu fiz isso por causa disso.
Eu fiz aquilo por causa daquilo, né? As pessoas também fazem isso com relação a gente. Por causa disso que existe o perdão. Nesta semana, você deve ter lido, acho que foi segunda-feira também, se eu não me engano, ou terça, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele perdoou todos os crimes do seu filho, o Hunter Biden. O perdão presidencial é algo que existe, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também existe esse perdão. E esse perdão, o que é? É o cancelamento da punição que a pessoa teria por ter cometido aqueles crimes. E isso é feito para pessoas, normalmente é assim, né? Pessoas que, ou instituição, né? Que prestaram grandes serviços à nação. E este filho do Biden, o Hunter, ele foi julgado, condenado por crimes de sonegação de impostos, propriedade ilegal de armas, problemas com droga, enfim. E o Biden falou, o pai, pediu, né, que a nação compreendesse a situação dele. E aí ele deu perdão para o filho, o Hunter, de todos os crimes que ele havia cometido desde 2014. Eu não vou negar aqui que o filho do Biden, por ser filho do Biden, ele tenha tido um julgamento muito mais rigoroso do que teria qualquer outro cidadão americano. E o presidente Biden também, mesmo tendo dado o perdão, né, ao filho, em momento nenhum ele nega que o filho tenha cometido crimes, né? E quando a gente lê uma notícia dessa, como eu li, você deve ter lido, a gente viu que isso foi divulgado aí amplamente, não tem como a gente não pensar no perdão de Deus sobre as nossas vidas e o que a gente deve fazer para as pessoas que a gente precisa perdoar. Eu vejo, talvez você não concorde, eu não preciso ficar falando, né? Ninguém é obrigado a concordar. E eu vou usar a Bíblia. Mas mesmo assim, quem não quiser concordar, fique à vontade. Eu vejo algumas diferenças neste processo de perdão presidencial para o perdão que Deus nos dá. Você foi perdoado. Eu sou perdoado, né? Primeira coisa, o perdão presidencial não cancela o crime. O perdão presidencial cancela a penalidade do crime. A pessoa é perdoada não pelo crime que ela cometeu. Ela não precisa cumprir a pena que o crime impõe.
o perdão presidencial, o crime fica sem punição. O perdão que Deus nos dá, nos deu e nos dá, não é do cancelamento da penalidade. É do cancelamento do crime. Porque a penalidade que nós deveríamos pagar por qualquer coisa que a gente tenha feito, e o Senhor nos perdoou, ela foi paga por Cristo na cruz do Calvário. Porque o que a gente, na verdade, merece quando nós pecamos? A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Nós mereceríamos morrer, mas Cristo morreu na cruz por cada um de nós. Quando diz o salário, o que é o salário? É aquilo que a pessoa recebe depois de ter trabalhado o mês inteiro. É a paga. Então, a paga do pecado é a morte. O que o pecador recebe, ou deveria receber? A morte. Mas Cristo já morreu na cruz. E por causa disso que eu pedi para você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao 20. Exatamente por isso. Olha o que está escrito aqui. Se você puder ler comigo, é maravilhoso. Se você não puder ler, ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem mácula, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O nosso perdão não foi o cancelamento da penalidade, porque a penalidade já foi paga por Cristo Jesus. É o perdão pelo nosso ato. Pelo nosso crime praticado. O perdão dos nossos pecados foi pago com o sangue de Jesus. Jesus morreu exatamente para que eu pudesse estar hoje vivo aqui. Jesus morreu para que você, Bete, Maria, José, pudesse estar aí hoje, ouvindo a palavra dele. Porque eu merecia estar morto por todos os pecados que cometi. E todos nós merecíamos a morte. Mas Cristo morreu por nós. Então, o nosso perdão foi pago com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro nos mostra isso. Jesus morreu sem pecado, como um cordeiro sem mancha. O que quer dizer isso? Morrer como um cordeiro sem mancha. Como um cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento. Tinha que ser um cordeiro sem defeito nenhum. Jesus morreu como o eterno. O que quer dizer isso? Que Jesus já existia antes da criação do mundo. Eterno. E Jesus morreu por nós. O que é morreu por nós?
morreu em favor de nós todos. Não só de mim, mas de vocês também. Voltando lá ao Biden, para você entender bem essa situação aqui. Porque às vezes a gente não quer perdoar as pessoas. Não sei o quê, porque não sei. A gente sempre tem argumento para não perdoar, né? O argumento do presidente Joe Biden é que seu filho, o Hunter, a quem ele perdoou todos os crimes, todas as penalidades, não era uma pessoa tão ruim assim. O argumento dele é que ele foi condenado de maneira errada. Ele deveria ter sido inocentado, ou pelo menos ter recebido lá uma pena não tão forte, uma pena muito mais leve. Deus, por causa disso que Deus é o reto juiz. A gente fala determinadas coisas, e ontem uma irmã me fez uma pergunta, e eu respondi para ela, claro, mas eu fiquei pensando que às vezes eu falo as coisas e eu preciso explicar melhor o que eu falo, porque às vezes as pessoas não sabem do que eu estou falando. Ah, mas você explica e quem já sabe, bom, quem já sabe que ótimo. Mas não é todo mundo que sabe, né? Então Deus não tem dúvida nenhuma do nosso pecado e da justa condenação, porque quem peca tem que ser e será condenado. Exatamente por isso, irmãos e irmãs, olha a bondade de Deus, porque a gente fala, Deus é bom, mas a gente precisa entender essa bondade de Deus. O que é a bondade de Deus? Se a gente não entender, a gente não conhece Deus. Se a gente não conhece Deus, não tem como amar a Deus. Ninguém ama quem não conhece. Você pode gostar, você pode se apaixonar, mas amar é só quem você conhece. Então, justamente porque Deus tem plena consciência que somos culpados, e que esta culpa demanda o que? A nossa morte, é que ele enviou Jesus para nos salvar, para morrer por nós. E Paulo explica a justiça da nossa condenação em Romanos, capítulo 2, versículos do 5 até o 8. E eu gostaria de ler com você. Vou aguardar um segundinho você abrir a Bíblia. Romanos, capítulo 2, versículos do 5 até o 8. Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem. Aqueles que buscam glória, honra e imortalidade de Deus. Mas para os que buscam os seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá a ira da indignação do Senhor. Por que eu peguei o caso aí do Biden, né? Porque aqui você repara que
o perdão não, para Deus, o perdão não está ligado à injustiça da condenação, nem tampouco ao rigor da condenação, porque Ele é o juiz e declara sua ira diante daqueles que são teimosos e têm o coração obstinado. Por causa disso que Ele é o reto juiz. Da justiça de Deus, que foi feita em Cristo Jesus, ninguém pode reclamar. Para quem você vai reclamar? Para mim? O que vai adiantar? Você vai discutir com Deus a justiça dele? Outra coisa, irmão e irmã em Cristo, a postura do condenado. Apesar de confessar os seus erros e dizer que assume todas as responsabilidades por aquilo que fez, o filho do Biden afirmou que os erros que ele cometeu foram, na verdade, usados para explorar e envergonhar publicamente a família dele por razões políticas. E é bem provável que isso tenha acontecido mesmo, viu? É muito provável. Porque dentro do jogo político, né, isso vale. Mas ele parece também entender, o filho do Biden, parece entender também que ele merecia um tratamento mais leve, quem sabe até um perdão, né? Agora, vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para Jesus, né? Porque a gente está fazendo uma comparação do perdão presidencial para o perdão de Deus e para a gente refletir no nosso perdão também. Para aqueles que decidem seguir Jesus, a única postura que nós temos, ou que devemos ter, é de um condenado arrependido. Porque não tem com quem discutir. A gente sabe das coisas que não devemos e não podemos fazer. E a gente faz. O Senhor falou que nós temos que perdoar. Né? Está claro. Mas, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Não. 70 vezes 7. Não é isso que o Senhor fala? Quer dizer, nós temos que perdoar sempre. Mas a gente não faz isso. Porque mexe com um negócio que a Bíblia também condena, que é o orgulho próprio. O orgulho magoado, o orgulho ofendido. O perdão mexe com isso. Oh, aquela pessoa me fez isso. Ué, tá doido o negócio aí de novo? Nossa. Ué, não entendi nada, viu? Preciso... Oh, tudo bem. Né? Porque a gente não tem cabimento a gente querer aliviar a nossa culpa. Não tem cabimento. A gente sabe que não pode roubar. Mas não pode roubar. Aí o homem começa a arrumar desculpa, né? Não, mas ele roubou não sei o quê, mas foi tão pouquinho. O que ele roubou? Um chocolate, mas não pode roubar. Não,
ele roubou não sei o quê. Né? O outro lá não falou assim, o que tem roubar um celular para depois tomar uma cervejinha no bar? Olha só as coisas, né? É assim. Não, mas nós que somos cristãos, a gente não pode querer diminuir a culpa, diminuir a nossa própria corrupção, ou até, eu fui muito punido, eu tinha que ser punido menos. Não, nós não tínhamos é que ter feito o errado. Você está entendendo? Nós somos culpados porque nós estamos diante de um Deus que é santo. E diante, você pode enrolar, enganar, a gente pode levantar pessoas que compartilhem com a gente aquilo que a gente fala, né? Não, tá certo, ele não podia sofrer tanto assim. Não, tudo bem. Mas diante de um Deus santo, não há desculpa para o nosso pecado. Porque dentro do próprio convite para a salvação, Jesus afirma. Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Como é que nós vamos discutir frente a isso que está escrito aqui? Não há argumento. Para nós que decidimos seguir Jesus, porque isso é uma decisão, né? Uma decisão. A única postura nossa frente a Jesus, né, não é de me causa olha, vocês não sabem, eu ainda tenho algumas áreas na minha vida que eu preciso melhorar muito. Mas, por exemplo, quando eu ouço essas mentiras, essas coisas imbecilóides, eu fico irritadíssimo, né? Porque eu determino, porque isso me irrita profundamente, né? Como é que você determina o quê? Né? Se a nossa postura frente a Jesus, o que é? Qual a postura que eu preciso ter, que você, meu irmão, minha irmã, precisa ter frente ao nosso Senhor Jesus Cristo? Qual a postura? É de um condenado arrependido. Não adianta a gente ficar falando o que o filho do Biden falou, o que a maioria das pessoas, não, mas eu fiz isso, olha, por causa disso, querendo justificar. Não há justificativa frente a um Deus santo. Não tem como justificar. Você acha que você está, eu acho que eu estou justificando, mas a nossa postura deve ser sempre, isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Bíblia que diz, né? Acabamos de ler aqui Lucas 9, 23. A nossa postura é de um condenado arrependido. Ah, não, eu não consigo perdoar. Então, tem que perdoar. Tem que perdoar. Precisa perdoar. Você não quer o perdão? Ou não quer? Então você precisa perdoar. A cruz
era um símbolo da morte. Quando a gente se converte, o que é se converter para Jesus? Tem tanta gente convertida que você pergunta. Eu vou perguntar. Eu estou perguntando, quem é que pode responder para mim? O que é se converter a Jesus? Esperar alguém responder aí. Porque todos nós somos convertidos, não é? Nós estamos aqui por isso. Se a pessoa não é convertida, dificilmente ela vai ficar 42, 43 minutos ouvindo a palavra. Não fica. Não fica. Dá sono, incomoda, é cansativo. O que é ser convertido a Jesus? O Jaico está respondendo aqui. Se reconhecer como pecador. Está certo. Não está errado. Está certo. Porque quando a gente se converte a Jesus, quer dizer o quê? Que a gente se reconhece a nossa culpa. A gente reconhece o peso que esta culpa nos traz. A gente sente que não está conseguindo mais carregar isso aí. Então Jesus diz assim, vocês venham para mim, que o meu jugo é leve. A gente vai seguir Jesus porque ele nos resgata deste peso de nos reconhecermos como pecadores. A gente vê os mínimos pecados como coisas terríveis. A coisa que a maioria das pessoas... Tem gente que mata e acha que isso é normal. Não é? Tem gente que estupra e acha que isso é normal. Tem gente que faz aborto e acha que isso é normal. Por que a gente não faz isso? Porque a gente reconhece as mínimas coisas como pecado. Não é que tudo é pecado, não é isso, não é isso. Mas nós nos reconhecemos como pecadores. E é isso que o Jaico escreveu, se reconhecer como pecador. Então, eu quero deixar aí para você ler uma pequenina passagem bíblica. Meu irmão, minha irmã, nós estamos falando aqui hoje de perdão. Perdão que Deus nos concede. É o título dessa falação aqui hoje. Vou deixar para você ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. Depois você dá uma lida. Porque não adianta a gente esperar que o mundo mude. O mundo não vai mudar. Não vai mudar. O mundo vai caminhando de mal para pior, de pior para horrível e de horrível para o caos. O mundo vai continuar vivendo as suas incoerências, as suas mentiras, as suas distorções. E eu quero orar hoje pedindo a Deus que o Senhor nos lembre de promover o perdão. Porque talvez a gente não tenha muito entendimento ainda desse negócio do perdão. Jesus morreu, uma pessoa morreu, a gente vê alguém morrendo, a gente fica horrorizado, diz assim, meu Deus, como é que pode matar, fazer, acontecer? Pois é, Jesus, mataram Jesus.
para que a gente pudesse hoje estar aqui. Se você não perdoa, se eu não perdoo, se você não busca o perdão, se eu não busco o perdão, a gente está tratando a morte de Jesus como algo banal. Ah, morreu? Ah, morreu, velho. Acabou. Não fora a morte do nosso Senhor, nós iríamos penar, e muita gente vai, debaixo da ira do nosso Senhor. Muita gente vai. As pessoas não querem entender isso, não querem aceitar isso, mas muita gente vai penar. Vai sofrer, penar é sofrer debaixo da ira do nosso Senhor. Então que esta manhã de quinta-feira sirva como alerta para a gente, para a nossa vida. Que nós precisamos do perdão, mas também precisamos perdoar. Perdoar. Mas eu perdoo hoje, amanhã a pessoa faz. Pois é. A gente também é assim perante Deus. Você acha que Deus não vê a gente do mesmo jeito? Eu perdoei o Mário ontem, hoje ele está fazendo de novo. Oh, Senhor, me perdoa. Querido Deus, amado Pai, Santíssimo e poderosíssimo Senhor da glória, ajuda-nos, Senhor, a entendermos este assunto do perdão. Do perdão. Precisamos perdoar. Por pior que seja o ato cometido, a ofensa, precisamos perdoar. Porque nós todos os dias nos manifestamos como pecadores. Todos os dias a gente peca. De todas as maneiras e formas. Uns mais, outros menos. Mas nós não passamos o dia sem pecar. E o Senhor nos perdoa. Abre o nosso entendimento, Senhor. E o Senhor não perdoa só a pena imposta. Ele perdoa tudo. Nos limpa. E nos deixa. Não há nenhum tipo de racismo aqui. Alvos como a neve. Nós te agradecemos, te exaltamos e te glorificamos, Senhor. Por tudo isso que o Senhor falou conosco hoje. E a minha oração é de gratidão por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.